Êxodo 4, 24 a 26 é um dos textos mais difíceis de se entender de toda a Bíblia. E praticamente todo comentarista bíblico que você for ler sobre esse texto vai dizer a mesma coisa antes de começar a sua análise. O texto diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. Ele disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. São muitas perguntas aqui nesse texto. Foi Deus que quis matar Moisés? Ela então circuncidou o filho? Ou circuncidou Moisés? O prepúcio nos pés de Moisés? E aqui pés significa pé mesmo? Ou é uma metáfora para o órgão genital de Moisés? Marido de sangue, o que é isso? Bom, é um texto difícil e é para ele que a gente vai olhar hoje no De Olho no Texto, o nosso programa de interpretação e exegese do Antigo e do Novo Testamento. Bom, as principais dificuldades desse texto são: quem é o agente que quer matar? É o próprio Deus ou é um anjo do Senhor a serviço de Deus? Segundo, quem é o alvo da intenção de morte? Moisés ou seu filho? E terceiro, o que significa o termo marido de sangue ou esposo sanguinário? Antes mesmo da gente começar a responder essas perguntas, é preciso estabelecer o contexto aqui de Êxodo capítulo 4. No capítulo 3, Deus aparece a Moisés e o comissiona a libertar os israelitas da escravidão do Egito. Deus revela como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E toda a referenciação aqui é importante. Essas referências a Abraão, Isaac e Jacó ajudam a imaginar o referenciado, formando um vínculo com o que foi usado para referenciá-lo. Quando, por exemplo, ao falar de um casal, você pode dizer: você conhece a Isa, mulher do Iago? A Isa foi referenciada a partir de mim. Quem a referenciou, assim tem um propósito ao fazê-lo. A pessoa podia ter dito Isa, filha da Ilane, ou então Isa, mãe da Catarina. Cada referenciação tem um propósito. Quando Deus se refere a si como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o leitor conhecedor de Gênesis já lembra da aliança que Deus fez com cada um deles. Deus fez uma aliança com Abraão, reiterou essa aliança com Isaac e com Jacó. Ou seja, essa referenciação claramente aponta para Deus ter estabelecido uma aliança. Também é dito que o clamor do povo que era escravo chegou até Deus. É dito que os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até o Senhor. Deus ouviu o gemido deles e se lembrou da aliança que foi feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então é muito importante entender que Deus está se revelando em Êxodo como um Deus de aliança. Ele poderia muito bem ter dito: eu sou o Deus criador dos céus e da terra, ou eu sou o Deus de Noé, mas ele prefere se apresentar como Deus de aliança. Essa aliança é feita por Deus com os patriarcas e prometia bênçãos, prometia ao povo uma terra. Israel seria conhecido como o povo de Deus. Israel não teria outro senhor que não o próprio Deus, e por isso a libertação do Egito era mais uma etapa na consolidação da aliança e na constituição de Israel como um povo de Deus da aliança. No verso 7, por 2 vezes Deus fala meu povo, com referência a Israel. No verso 8, ele fala de uma terra que seria dada. Os elementos da aliança sendo claramente falados por Deus aqui. Deus aparece a Moisés então, e como é que Moisés responde? Diferente de Abraão, de Isaac e de Jacó, que responderam com prontidão, Moisés tem dúvidas. Ele pergunta por um nome de Deus para poder referenciá-lo. Deus responde com a famosa frase: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. E ainda revela o que ele fará no Egito, acompanhando Moisés com muito poder para libertar seu povo e efetuar milagres naquela terra. Enquanto o capítulo 3 foca na pessoa de Deus, capítulo 4 foca mais em Moisés. Deus aparece para Moisés, fala com ele, mais uma vez ele demonstra hesitação. Diante dessa alta revelação de Deus, de sua comissão, Moisés continua tendo dúvidas. O Deus da aliança se mostra a Moisés, fala que realizará prodígios e milagres, e como é que Moisés responde? Mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. A primeira coisa a ser destacada aqui é o elemento da crença. Moisés alega que o povo não acreditará nele. O verbo acreditar no hebraico aparece 5 vezes no capítulo 4, e o verbo crer aparece mais uma vez. Ou seja, o elemento da crença é crucial nesse capítulo. Moisés vincula o elemento da crença ao que ele falará em nome de Deus. Para Moisés, o povo não vai acreditar, não vai ouvir e dirá que o Senhor não apareceu. Moisés está preocupado com o convencimento retórico do povo, se o povo vai conseguir acreditar na sua capacidade, enquanto Deus revelou que realizaria milagres para convencer o povo. Daniel Gertner nos ajuda a perceber isso e mostra que depois da fala de Moisés, o sujeito muda novamente para Deus, o qual responderá a Moisés. Porém, a resposta de Deus não é diga isso e eles crerão. Como Gertner comenta, o Senhor fala não por argumentação, mas por demonstração. Moisés já tinha ouvido do próprio Deus que ele faria prodígios, e agora Moisés veria prodígios sendo realizados. Antes que Moisés fosse realizar os milagres de Deus, era preciso que ele cresce, era preciso que a obstinada dúvida de Moisés fosse vencida. Deus sabiamente não responde pelas vias esperadas por Moisés. Ele revela um pouco do seu poder a Moisés, como se dissesse: homem, vem cá, creia, vai lá realizar o que eu estou te comissionando. Deus realiza 2
2 milagres ou 2 prodígios para Moisés. Ele transforma o cajado de Moisés numa serpente e a serpente de volta ao cajado, e a mão de Moisés fica branca de lepra. Em relação ao primeiro sinal, Deus iria se revelar por meio de Moisés como aquele que tem poder sobre um perigo mortal. Deus ordena que Moisés arremesse o cajado que ele tinha em mãos no chão e o cajado se transforma numa serpente, e logo depois Moisés pegaria a serpente pela cauda. Se qualquer pessoa com o mínimo de bom senso já hesitaria a pegar uma serpente pelo pescoço, o que é o normal, porque você pega ali perto da cabeça e ela não consegue te morder, pegando pela cauda, você tá assim correndo o perigo de levar um bote. Porém, o exercício de poder revelado gera em si um exercício para que Moisés cresce e vencesse a sua dúvida. Ele faz o que Deus ordena e o milagre acontece. O segundo milagre revela o poder de Deus sobre doenças e sobre a cura. Como aponta Walter Kaiser, quando a Bíblia fala de lepra, ela pode estar se referindo a vários tipos de doenças de pele e não somente a conhecida hanseníase modernamente. Pode ser algo como um câncer, um vitiligo ou uma psoríase, a gente não sabe exatamente bem. O ponto do milagre é a demonstração que Deus tem poder de infligir um mal e curar esse mal. Israel seria confrontado por Deus através da voz da sua palavra e a voz dos seus sinais. Deus não se revelaria somente na via argumentativa, mas no poder através de milagres. Sua voz seria ouvida através do discurso de Moisés e pelos milagres que ele desempenharia. No terceiro sinal, Deus usa uma expressão semelhante à que Moisés disse: se eles não acreditarem em você ou prestarem atenção para o primeiro sinal, Moisés deveria pegar a água do rio e essa água se transformaria em sangue. Isso lembraria do massacre dos infantes ocorrido anos atrás. O Nilo, que era divinizado no Egito, seria destruído pelo poder de Deus. Moisés passa por tudo isso e deveria dizer: eis-me aqui. Porém, levanta mais uma objeção: Senhor, sabe como é, né? Minha voz não é boa, não teria outra pessoa para mandar, não? E Deus lhe responde com várias perguntas retóricas como uma forma de lhe passar sabedoria. E Moisés levanta mais uma desculpa. Moisés, pelo amor de Deus, parece nós, né? Descrente igual nós. Ele diz: manda outro, Senhor, qualquer um menos eu. E com ira, Deus chama Arão para ser aquele que falaria ao povo, porque Moisés tinha vergonha de falar. Porém, por misericórdia, Deus não rejeita Moisés. É interessante que antes de Moisés sair do local, Deus o lembra de tomar o cajado e levá-lo para performatizar os milagres. Deus poderia ter realizado seus prodígios com qualquer cajado ou pedaço de pau que Moisés encontrasse pela frente. Ele poderia fazê-lo mesmo com um cajado comum, ou até mesmo sem cajado nenhum. Isso não significa que aquele cajado era uma varinha mágica. O ponto é que aquele cajado foi o cajado que Deus usou para realizar o milagre a Moisés e representava um símbolo que acompanharia Moisés, representando ali o poder do próprio Deus, como se o próprio Deus estivesse ao lado de Moisés, mesmo que ele tivesse levantado tantas queixas. Moisés também diz outra coisa para Jetro, seu sogro. Em vez de dizer o que ele iria fazer em nome de Deus, Moisés diz que vai pro Egito para ver se havia algum parente vivo. Jetro permite que ele vá, mas Deus o confronta mais uma vez. Seus parentes morreram, vá pro Egito. É como se ele dissesse: chega de desculpa, Moisés, vai fazer o que eu mandei, cara. Para de arrumar desculpa, para de ser incrédulo. Qualquer um que lesse isso pensaria: é esse covarde que Deus está escolhendo? Sério mesmo? E é importante o que Deus diz agora. Ele libertaria Israel, o qual o considera como um filho primogênito, e diz que mataria o primogênito do faraó. Mais pra frente sabemos que Deus mataria não somente o primogênito do faraó, mas de todos os egípcios. Veja a importância que Israel, o povo da aliança, tinha para Deus. Israel era como um filho para Deus. E lá está Moisés, tendo levantado várias objeções a Deus, tendo recusado a comissão, indo falar da morte do filho do faraó e da libertação do filho de Deus, sem ter circuncidado o próprio filho. Aqui entra em questão o nosso texto. Em primeiro lugar, foi Deus ou foi um anjo a serviço de Deus? O texto massorético mostra que o sujeito da ação é o próprio Deus Jeová, enquanto a Septuaginta mostra o sujeito como sendo um anjo do Senhor. Por que essa mudança? O comentário da Septuaginta desenvolvido por Bullock e Saint-Devois sugere que essa mudança ocorre para evitar um antropomorfismo do Senhor, enquanto o Verves aponta como provável mitigação da dureza do relato, para não atribuir essa dureza ao próprio Senhor. O Daniel Gutner, que a gente já citou, comentarista do texto do Códices Vaticanos, admite dupla possibilidade aqui, ainda que o texto pareça nos dar a ideia de que o agente era o anjo do Senhor que Deus enviou até Moisés. Em determinado momento, seu comentário, o Gutner diz: a razão para o Senhor, ou seu mensageiro, desejar matar Moisés não é imediatamente aparente, mas depois diz: o anjo do Senhor encontrou Moisés e ameaçou matá-lo. Douglas Studart não é tão taxativo na questão do agente, quando pontua que, quer seguindo o texto masorético no hebraico ou a Septuaginta, o mesmo ponto essencial é feito: Deus não permitiria que alguém entrasse no Egito vivo sem uma mudança decisiva na condição de sua circuncisão. Ou seja, segundo Stuart, é claro que Deus está envolvido na história. Ele pode ser o agente direto da ação, ou ele pode ter enviado o anjo. O ponto principal não seria tanto o agente, mas Deus ser o mandatário e o interessado naquilo. Deus é que não estava disposto a permitir que Gerson entrasse no Egito daquele jeito. Não importa se Deus é o agente direto, importa o que ele está realizando. Philip Hyken dá uma consideração equilibrada sobre isso, ao dizer que a Bíblia não diz como Deus planejou matar Moisés. Talvez Moisés tivesse que lutar contra o anjo da morte, ou talvez ele fosse afligido por uma doença mortal. Entretanto, a questão real não é como Deus atacou Moisés, mas por quê. Deus pode ter muitas boas razões para tirar a vida de alguém, mas nesse caso em particular, ele parece estar irado com Moisés, e que a explicação
mais simples é que Deus atacou Moisés precisamente porque ele falhou em circuncidar seu filho. Ou seja, a gente pode entender que Deus estava com raiva de Moisés porque Gerson não foi circuncidado. Então Deus quis matar Moisés. O ponto fulcral aqui parece ser a relação entre Deus e Moisés. Deus pode matar alguém como quiser. O anjo da morte parece ser um agente recorrente. Ele também foi agente da matança dos primogênitos posteriormente, o que estabeleceria uma relação próxima com esse estranho evento de Moisés. Assim, o texto não citar um anjo diretamente, falar diretamente o Senhor, não significa que foi necessariamente o Deus que apareceu e se manifestou ali, mas que houve um instrumento para que Deus realizasse aquilo. O instrumento, geralmente no Antigo Testamento, era um anjo. Veja que na cultura bíblica era um tempo onde haviam reis e mensageiros representavam aqueles que os enviaram. Jacó luta contra um anjo, e quando ele luta contra aquele anjo, é considerado que ele lutou contra o próprio Senhor. Nos evangelhos, a gente tem o centurião num evangelho e o servo do centurião em outro evangelho falando com Jesus. E não são contradições. O servo falando em nome daquele que o enviou representava o próprio enviador. Então dizer que Deus tentou matá-lo não significa necessariamente que o próprio Senhor apareceu, mas que apareceu um anjo a fim de matar Moisés, ou Moisés simplesmente adoeceu e essa doença representava a própria ação de Deus diretamente. O que importa é que Deus era o agente dessa ação. O segundo ponto de dificuldade do texto, então, é quem era o alvo de Deus? Beleza, a gente já falou que Deus estava com raiva de Moisés. A gente tem até falado aqui sobre Moisés em si. Mas Deus quis matar Moisés ou seu filho? Em traduções como NVI, Nova Almeida Atualizada e Almeida Revista Atualizada, temos Moisés ser citado explicitamente. Porém, isso é uma influência interpretativa dos tradutores. Traduções mais fiéis ao texto palavra por palavra, por exemplo, como Almeida Revista Corrigida, traz um texto diferente. O texto hebraico não menciona Moisés e a Septuaginta também não. Ou seja, o texto literalmente diz: o Senhor, ou o anjo do Senhor, na Septuaginta, o encontrou e quis matá-lo. A pergunta que o leitor se faz é: encontrou quem e quis matar quem? Uma vez que o verso 24 não é claro, é preciso olhar para o contexto. No verso 21, Deus fala com Moisés, e no verso 23, Deus faz menção ao faraó. No verso 25, é dito que Zípora circuncida o prepúcio de seu filho. Assim, há três personagens masculinos que podem ser o ele que Deus encontrou e quis matar: Moisés, o faraó ou o filho de Moisés. A possibilidade de ser o faraó é logo descartada porque a cena está se passando muito longe do Egito e está centrada na ida de Moisés com sua família para lá. Não tem nada a ver o faraó aqui. O faraó estava no Egito, não numa estalagem no caminho do Egito, né? Então fica com duas opções aqui: Moisés ou seu filho. A gente já citou o Douglas Studdert quando diz que Deus não permitiria que Gerson entrasse no Egito sem uma mudança decisiva, sem ser circuncidado. Ou seja, seria uma história sobre a potencial morte do primogênito de Moisés. Nisso, o foco da passagem recairia sobre o destino dele. O Studdert comenta que essa passagem é uma história mostrando como Zípora, ao performatizar tão oficialmente quanto poderia uma circuncisão em seu filho, cujo pai falhou até agora em se conformar aos requerimentos da aliança de Gênesis, salvando-o da punição requerida pela aliança abraâmica da circuncisão. E aqui a gente entende, não é, a questão da aliança. A revelação de Deus como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é uma clara referência à aliança e, consequentemente, à circuncisão. Pelo verso 25, fica claro que Moisés, mais uma vez, falhou com Deus ao não conformar seu filho à aliança abraâmica. Então, Zípora, da forma que era possível no momento, executa a circuncisão. Por que que isso é tão importante? É importante porque Deus tinha acabado de fazer uma comparação entre o primogênito do faraó e o seu primogênito Israel. A circuncisão da aliança abraâmica era o sinal de pertencimento como povo de Deus. Era o que mostrava que o povo de Deus era filho de Deus. Veja a gravidade do erro de Moisés. Ele estava indo anunciar a morte do filho da pessoa mais poderosa da região e da libertação do filho de Deus, sem ter conformado o seu próprio filho àquilo que o faria ser contado entre os israelitas. Isso não é coisa pouca. O ponto de Stuart é muito interessante. Moisés não é absolvido do seu erro. Sua falha em cumprir a aliança faria seu filho ser morto. Também faz sentido lógico, porque Moisés ainda estaria vivo para ir ao Egito. Ele sentiria o peso do seu erro por ter perdido seu filho e sentiria na pele a seriedade de Deus e dos seus planos. O obstinado Moisés, que formulou várias desculpas para não ir ao Egito, estaria enlutado pela morte do seu filho, sofrendo as consequências de falhar com Deus. Gerson morreria, assim como o filho do faraó, e essa é a seriedade de Deus. Mas essa não é a única interpretação possível da passagem, por mais que seja uma interpretação muito atrativa. O texto também pode estar se referindo ao próprio Moisés. Era com ele que Deus estava falando, então não é absurdo pensar que ele era o alvo, mesmo que ele não seja mencionado no versículo. Daniel Gertner entende que o alvo era Moisés quando diz que o anjo do Senhor encontra Moisés e ameaça matá-lo. Zípora intercede ao circuncidar o filho dela, de alguma forma prevenindo a morte do seu marido. Walter Kaiser também entende que o alvo aqui é Moisés. Ele diz: o Senhor ataca Moisés enquanto ele está em rota para cumprir a missão de Deus no Egito. E diz que a narrativa é incluída nesse ponto, então, para demonstrar que há um fator adicional na preparação do servo comissionado de Deus, preparação de sua família. Em Gênesis 17, 10 a 14, Deus ordenou a Abraão que circuncidasse todo homem no 8º dia como um sinal
da aliança. Qualquer homem não circuncidado deveria ser cortado do seu povo, porque ele quebrou a aliança de Deus. Nesse caso, entretanto, o pai está sofrendo pela sua recusa em circuncidar seu filho. Kaiser mostra que pelo fato do filho de Moisés ter sido introduzido somente no verso 25, o verso 24 tem que se referir a Moisés, afinal ele já fora introduzido. Hyken também entende que Moisés é o alvo em questão. Ele diz que enquanto Moisés estava viajando de volta para o Egito, ele parou para acampar pela noite. Então no deserto Deus procurou matá-lo. Logo quando parecia ser seguro voltar para o Egito, de repente Deus se torna o adversário do profeta. Hyken argumenta que o alvo é Moisés pelos mesmos motivos de Kaiser. Hyken diz que parece mais natural que ele se refira a Moisés, especialmente porque o seu filho não é especificamente introduzido até o versículo 25. E esse seria um argumento exegético um tanto importante. John Durham comenta que a reação de Zípora à crise é uma circuncisão vicária de Moisés para prevenir que ele fosse dolorosamente impactado no começo da realização mais importante da sua vida. Outros comentadores, como Scott Langston, Brevard Childs, James Bruckner, usam os mesmos argumentos para defender a ideia de que Moisés aqui é o referente. Assumindo a posição da maioria apresentada, é muito edificante o que Hyken tem a dizer sobre isso. Ele diz que ainda que Moisés tenha passado pela sombra da morte, Deus nunca pretendeu matá-lo de verdade. Toda a experiência foi um teste, como que Abraão passou quando lhe foi dito para matar o seu próprio filho, ou como que Jacó passou quando lutou contra um anjo. Em vez de tratar Moisés com uma intenção assassina, Deus dá ao profeta uma experiência de salvação em primeira mão. Primeiro, Deus mostrou a Moisés o salário do pecado ao colocá-lo sobre sua ira divina. No entanto, a mortal ira de Deus é afastada ou propiciada, para usar o termo apropriado, pelo sangue da circuncisão. Sangue é mencionado, especialmente porque para ser liberto da morte, Moisés teve que ser tocado pelo sangue de um sacrifício e, portanto, identificado com ele. Não foi um sacrifício completo, é claro, mas essa pequena porção de pele de circuncisão representou toda a pessoa de Gerson, oferecido no lugar de Moisés. Moisés foi salvo da ira de Deus, então, pelo sangue de um substituto. Isso é muito bonito porque representa profundamente a obra de Cristo. A terceira dificuldade do texto é o termo parente de sangue. É dito que Zípora circuncida seu filho, agora apresentado, e joga o prepúcio dele aos seus pés. Pés de quem? É de Moisés? Do anjo do Senhor? Como é que funciona essa questão dos pés? Vamos lá. Em primeiro lugar, pés no hebraico costuma ser um eufemismo para genitais. Então, na verdade, Zípora joga o prepúcio nos genitais de Moisés, que faria bastante sentido, dada toda a explicação anterior sobre circuncisão vicária. Mas lembre-se que a circuncisão de Moisés foi a circuncisão egípcia e não a da aliança abraâmica. A circuncisão em lato sensu não era algo exclusivo dos israelitas. Os egípcios também tinham sua circuncisão. A questão, no entanto, é que a circuncisão egípcia, obviamente, não teria relação com a aliança abraâmica. Então a gente teria mais uma coisa aqui depondo contra Moisés. Ele está prestes a entrar no Egito para libertar o povo de Deus sem ter o sinal da aliança do povo de Deus. A circuncisão do seu filho, então, serve de forma vicária, substituindo a circuncisão que o pai deveria ter feito. O ataque a Moisés, portanto, não é sem sentido. Está profundamente relacionado com a circuncisão do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da aliança. O Durham comenta que o que Zípora diz é a declaração de ritual que acompanhava a circuncisão pré-marital, como uma declaração ao sogro de um jovem que estava na idade de casar. Talvez houvesse aí uma declaração de ritual semelhante na cerimônia de casamento. Para o Durham, o termo era algo relacionado ao casamento que foi apropriado para mostrar a relação do ritual realizado ali por Zípora. O Hyken não define muito bem o que o termo significa, mas entende que está profundamente relacionado com o rito da circuncisão. Esse termo, parente de sangue, marido de sangue, o termo ressaltaria o rito e nos direcionaria a atenção para ele. Hyken também diz que o termo não expressa Zípora com raiva, diferente do que o Kaiser entende, relacionando o rito à circuncisão. Ele diz que Zípora falou o termo em tom de reprovação e que a raiz do problema estaria na repugnância e nojo dela com esse rito de circuncisão. A dificuldade do termo é que a palavra traduzida para marido é hatam. Segundo Childs, ela nunca significa marido em referência à esposa, mas somente em referência ao sogro de alguém. Zípora teria pronunciado essa fórmula de acordo com a tradição midianita, significando a designação de uma criança como alguém circuncidada em sangue. Portanto, Childs parece concordar com Douglas Stuart, que também entende que Zípora falou o termo em relação a Gerson, não em relação a Moisés. Ainda no polêmico texto, o Gertner reconhece que pés pode significar genitais de maneira eufêmica, mas que aqui não seria o caso. Aqui Zípora teria feito a circuncisão em Gerson e se jogado aos pés, os pés mesmo aqui, os pés do anjo. Dessa forma, esse gesto seria uma súplica após a realização de um ritual religioso. Conforme foi falado, o texto é complicado e as ramificações de interpretações são muito variadas. Só que todos os autores concordam com alguns pontos aqui. Primeiro, Moisés se mostrou hesitante e falho com Deus. 2. Deus se ira com Moisés e planeja derramar essa ira, seja no ataque direto ou indireto a Moisés ou a Gerson. 3. A circuncisão de Gerson aplaca a ira divina, independentemente do agente ou o alvo, foi o ato de circuncisão que aplacou a ira de Deus aqui. Então vê só o que é que esse capítulo nos mostra. Moisés começa o capítulo sendo relutante. Ele desconfia que não vão acreditar nele. Deus mostra milagres que não só convenceriam o povo, mas também eram sinais para que Moisés abandonasse a sua hesitação. Isso não basta para Moisés. Em sua obstinação ele levanta a questão da voz dele. Deus diz que isso não seria um problema, porque Moisés era assim pela vontade divina e que ele tem poder para operar milagres e que vai dar tudo certo, que ele vai agir mesmo através de pessoas falhas. Moisés joga tudo pro alto, ele não quer cumprir a grande comissão e Deus, em ira, vai usar Abraão e que Moisés vai falar por meio de Abraão. Mesmo assim, quando Moisés pensa que tinha se livrado, Deus ainda diz que Moisés deve transmitir as palavras divinas a Arão
e que Arão seria apenas o arauto. Moisés ainda seria aquele que faria os sinais de Deus e libertaria o povo do Egito. Moisés cede e parte para o Egito, não sem antes desconversar, para não dizer mentir pro seu sogro Jetro, dizendo que vai ver parentes. Deus chega para Moisés mais uma vez, é como se dissesse: você não vai ver parente coisa nenhuma, estão todos mortos, você vai libertar meu filho primogênito, vá logo. Aqui o filho primogênito é o povo de Israel. Então Moisés vai, porém, nem Moisés era circuncidado segundo a aliança abraâmica, nem tinha circuncidado ainda o seu filho. Então Deus mostra a seriedade do que ele estava comissionando Moisés, para que ele, diante da ira de Deus, que traria morte, tomasse vergonha na cara e obedecesse a Deus sem mimimi, sem ficar arrumando desculpas e nos conformes da aliança. Então, ele próprio vê que foi um sacrifício realizado em seu filho que aplacou a ira divina. O sinal da aliança afastou a ira divina, fazendo Deus ser propício a Moisés. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da aliança. O Deus que é sério no falar, poderoso no realizar, soberano sobre a vida e sobre a morte de quem ele quiser, misericordioso para com os falhos humanos hesitantes, gracioso para libertar e salvar o seu povo. Êxodo 4 nos mostra que um dos homens mais importantes do Antigo Testamento, aquele que libertou o povo, que recebeu a lei, que conduziu Israel no deserto até a terra prometida, aquele que seria referenciado pelos judeus pelas gerações seguintes, foi extremamente teimoso no seu chamado. Aquele que falaria para o povo seguir o Deus da aliança estava desconfiado da aliança. Aquele que pelejaria contra o coração duro do faraó estava ele mesmo obstinado. Moisés passou por tudo isso no seu chamado para ser transformado por Deus, para que pudesse ser usado por ele. Nem o poder, nem a eloquência, nem a vontade, nem a fidelidade, nem a salvação, nem a autoridade estavam em Moisés. Tudo estava em Deus. Deus foi paciente, bondoso, misericordioso, sábio, instrutivo, mas também foi duro, sério, e mostrou que com ele não se brinca. Esse é o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da aliança, o Deus da salvação, o Deus trino, o nosso Deus. O Deus que usa Moisés como um tipo da obra de Cristo a nós. Alguém que pelo sacrifício feito em seu filho recebe a aceitação de Deus. Isso é maravilhoso, porque representa parte do que a gente recebe no Evangelho com o sacrifício de Cristo Jesus. Isso te ajudou a entender melhor o texto, viu? Possibilidades interpretativas? Esse é o De Olho no Texto, nosso programa de exegese bíblica. Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber cada vez mais vídeos novos. A gente tem vídeo sempre terça e quinta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no 2 Dedos de Teologia. Esse programa tinha parado bastante, De Olho no Texto, mas ele voltou graças aos patrões do canal, os nossos apoiadores que fazem parte da nossa comunidade. Se você quiser ajudar a financiar esse trabalho, é só ir aqui embaixo, se tornar um membro. Você paga um valor irrisório por mês e você tem suas perguntas respondidas no Pergunte ao Pastor. Pode fazer parte de um grupo no Telegram comigo e ajuda a financiar esses vídeos mais parrudos que vocês têm ajudado aí a pagar todos os custos envolvidos neles. Obrigado por todo o carinho de vocês, um cheiro no seu cangote e até a próxima.